um relatório preliminar do acidente da Air India que matou 260 passageiros no ano passado revelou que o fornecimento de combustível do avião, que o motor do avião foi desligado segundos depois da decolagem, o que pode levantar a hipótese de suicídio nesse caso, acredite se quiser. Estão lembrados desse caso? O avião da Air India decola, fica menos de 45 segundos no ar e infelizmente cai, matando todas as pessoas com exceção de um único passageiro. Me dá a imagem da cabine de comando aqui, por favor, para vocês entenderem o que pode ter acontecido. Primeira possibilidade, uma pane técnica do avião. Muito raro, segundo os especialistas, porque, segundo eles, os motores aqui, se você coloca para cima, o motor recebendo combustível. Coloca para cima, coloca também combustível e liga o outro motor. Aperta para baixo, os motores são desligados. Até aí, ok. Até aí deu para entender. Só que pela conversa transcrita da cabine de comando entre os dois pilotos, o caso fica ainda mais misterioso e eu explico vocês por quê. Quem estava comandando estava sentado à direita, que era o copiloto. Do outro lado, o piloto, então, fica observando todas as etapas da decolagem feitas pelo primeiro oficial. Fizeram um teste de bafômetro, deu tudo certo, a tripulação extremamente experiente, ou seja, seria um erro muito absurdo ser cometido por uma pessoa acostumada a levantar um avião como esse. Pois bem, segundo a conversa deles, o copiloto pergunta, o copiloto teria desligado o motor e o piloto pergunta, por que você desligou? E nesse pouco segundo de conversa, o motor depois é religado. Primeiro um, depois dois. E não os dois ao mesmo tempo, como deveria ocorrer. Isso pode levantar a teoria de suicídio. Vamos direto com o nosso Sérgio Uti, que está lá em Londres, país também que acompanha essa investigação, porque boa parte dos passageiros ia para lá. Sérgio Uti, é você. Alô, você, boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Pois é, havia autoridades britânicas nessa investigação, britânicas, indianas, norte-americanas, além de todas as empresas envolvidas, como a Boeing, por exemplo. Nessa segunda-feira, a Associação dos Pilotos da Índia divulgou um comunicado alertando para que os pilotos não sejam feitos vilões nessa história, alertando que é o resultado parcial da investigação e dizendo que eles seguiram todos os padrões para os quais eles receberam treinamento. Eles também disseram, a Associação de Pilotos da Índia também disse que essa hipótese de suicídio que foi levantada é uma violação grosseira dos padrões éticos exigidos para esse tipo de investigação, para esse tipo de momento, porque não é um relatório final. O que foi o problema, Bate? Essa investigação, esse relatório parcial, que foi divulgado na última sexta-feira, disse que um dos botões, esses botões que na verdade cortam o fornecimento de combustível para os motores, ao cortar o fornecimento de combustível, os motores obviamente deixam de funcionar, esses botões ficaram na posição off, que é desligado. Né? Há uma espécie de trava para que esses botões, para que não haja um acidente ali, eles toquem nos botões e desliguem e liguem sem querer. Você tem que destravar para depois mudar de posição. Aí há uma conversa que, segundo os investigadores, não dá para saber quem diz o quê, uma conversa ali de um perguntando para o outro, você desligou? O outro dizendo que não desliguei. E momentos depois, esses botões sendo ligados novamente, mas já não dava tempo e aí o avião caiu. Dá para afirmar que o acidente foi causado exatamente por isso? Ainda não. Esse resultado final a gente só vai ter em um ano, no meio do ano que vem mais ou menos, quando sairá o relatório final dessa investigação. Vai. Zé, agora, um acidente como esse, Sérgio Uti, ele não é feito, né, ele não é provocado pela ação de uma única pessoa. A gente sabe que tudo leva a crer que o piloto ou o copiloto ali errou na cabine, mas a pergunta é, será que não falhou o teste psicológico desses pilotos?
A cada 6 meses, pilotos e copilotos precisam ser submetidos a um rigoroso teste psicológico, sobretudo numa época em que suicídios, como possivelmente esse, né? A gente viu da Germanwings, a gente viu, se eu não me engano, da Malaysia Airlines, estão aumentando. Será que esse teste foi rigoroso ou deixou escapar que algo grave estava acontecendo com esse piloto que poderia provocar sua própria morte conduzindo um avião? Olha, esses testes, obviamente, eles estão sendo acessados, eles vasculham literalmente todas as hipóteses. Por mais que elas pareçam improváveis, todas elas são vasculhadas. No caso da Germanwings, eu cobri essa tragédia nos Alpes franceses quando aconteceu. Ali havia provas, evidências muito claras de que o copiloto havia se trancado na cabine, deixou o piloto do lado de fora. Isso, inclusive, obrigou o mundo da aviação civil a mudar os procedimentos ali sobre quem permanece ou não na cabine. E para quando alguém tiver que sair, alguém tem que ficar lá dentro com o piloto ou com o piloto, com quem ficar. Mas nesse caso da Air India, por enquanto, há evidências que ainda não viraram provas. Bom lembrar também, Bate, que houve anos atrás um alerta de problemas nesse mesmo botão que corta combustível para os motores num outro modelo do Boeing, o Boeing 737. Que na época foi um alerta sobre para qual os pilotos tinham que prestar atenção, mas que, segundo o Boeing, não oferecia um perigo tão grande assim para as aeronaves. Mas houve um alerta nesse sentido. Sobre essa hipótese do estado emocional do piloto, certamente isso está sendo acessado no momento, mas ainda não há um relatório final sobre isso. Obrigado pelas informações aí direto de Londres, meu querido amigo Sérgio Ruth. Um abraço grande para você. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.